Quando a história narra os fatos relacionados ao surgimento do movimento de reforma como resultado da rejeição da obra do quarto anjo, algumas pessoas perguntam ou questionam por que nossa igreja é uma organização separada se existem textos falando de união. Quero convidar você neste momento a fazermos juntos uma viagem pela história. Acompanhe os textos. Separação no céu. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Satanás e seus simpatizantes foram expulsos do céu. Os anjos do céu lamentaram a sorte daqueles que tinham sido seus companheiros de felicidade e alegria. Sua perda era sentida no céu. Separação dos povos idólatras, início da igreja israelita. E sereis para mim santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e vos separei dos povos, para serdes meus. Separação da igreja judaica. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Como a luz e a vida dos homens foi rejeitada pelas autoridades eclesiásticas nos dias de Cristo, assim tem sido rejeitado em todas as subsequentes gerações. A miúde, se tem repetido a história da retirada de Cristo da Judéia. Separação da igreja cristã. Depois de longo e tenaz conflito, os poucos fiéis decidiram-se a dissolver toda a união com a igreja apóstata, caso ela ainda recusasse libertar-se da falsidade e idolatria. Viram que a separação era uma necessidade absoluta, se desejavam obedecer à palavra de Deus. Os romanistas têm persistido em acusar os protestantes de heresia e voluntária separação da verdadeira igreja. Semelhantes acusações, porém, aplicam-se antes a eles próprios. São eles os que depuseram a bandeira de Cristo e se afastaram da fé que uma vez foi dada aos santos. Abrindo aqui um parênteses, este texto ele pode ser parafraseado da seguinte maneira: os adventistas têm persistido em acusar os reformistas de heresia e voluntária separação da verdadeira igreja. Semelhantes acusações, porém, aplicam-se antes a eles próprios. São eles os que depuseram a bandeira de Cristo e se afastaram da fé que uma vez foi dada aos santos. Separação durante a Idade Média. Alguns houve, entretanto, que se recusaram a ceder à autoridade do Papa ou do prelado. Estavam decididos a manter sua fidelidade a Deus e preservar a pureza e simplicidade de fé. Houve separação. Os que se apegaram à antiga fé retiraram-se. Quando os reformadores pregavam a palavra de Deus, não tinham ideia alguma de se separar da igreja estabelecida. Os guias religiosos, porém, não toleravam a luz, e os que a conduziam eram forçados a buscar outra classe, a qual estava ansiosa da verdade. Muitas vezes, os que seguem os passos dos reformadores são forçados a retirar-se da igreja que amam, a fim de declarar o positivo ensino da palavra de Deus. E muitas vezes os que estão à procura da luz são, pelos mesmos ensinos, obrigados a deixar a igreja de seus pais, a fim de prestar obediência.
Separação das igrejas protestantes. Apesar do primeiro anjo ter vindo se unir às igrejas protestantes para trazer uma reforma àquelas igrejas, o mesmo acabou causando separação e divisão. Amavam suas igrejas e repugnava-lhes o separar-se delas. Mas como vissem suprimido o testemunho da palavra de Deus e negado o direito de investigar as profecias, compreenderam que a lealdade para com o Senhor lhes vedava a submissão. Não poderiam considerar os que procuravam excluir o testemunho da palavra de Deus como constituindo a Igreja de Cristo, coluna e base da verdade. Daí os se sentirem justificados em desligar-se dessas congregações. A obra do segundo anjo também causou divisão. A proclamação Caiu Babilônia foi dada no verão de 1844 e, como resultado, cerca de 50.000 abandonaram estas igrejas. A Igreja Adventista, portanto, surgiu como resultado de uma grande separação e divisão. Por que esses fiéis que saíram das igrejas protestantes não permaneceram lá? E existem textos e profecias mostrando uma separação de dentro da Igreja Adventista. Confira. Como reformadores, elas haviam saído das igrejas denominacionais, mas desempenham agora uma parte semelhante à que desempenharam as igrejas. Tínhamos a esperança de que não haveria necessidade de outra saída. É uma solene declaração que faço à igreja. Professam servir a Deus, mas estão servindo mais fervorosamente a Mamon, vivendo como pecadores e alegando ser cristãos. Os que pretendem ser cristãos e querem confessar a Cristo devem sair dentre eles e não tocar nada imundo e separar-se. Falando de uma situação instaurada na organização adventista, Armond White tomou a seguinte decisão: o curso deles leva-me ao desespero. Tenciono agora dedicar-me ao meu trabalho especial e não mais participar nas suas reuniões, nem frequentar as suas reuniões campestres, sejam perto ou longe. Estou cansada. Quero guardar meu intelecto dado pelo Senhor. A minha voz foi ouvida em várias conferências e reuniões campestres. Agora devo proceder de outra maneira. Não posso me entregar à atmosfera de discussões e depois dar testemunhos que me custam muito mais do que podem imaginar aqueles para os quais são. Se eu participar nas diversas reuniões, estou obrigado a discutir com os homens responsáveis, dos quais sei que não desempenham uma influência segundo a vontade de Deus. Por isso, quero deixá-los, que ouçam da Bíblia. Lá estão escritos claramente os princípios segundo os quais deveriam trabalhar. Tenho pena deles, porém, não posso sempre lhes indicar o caminho da justiça. Esta é a luz que me foi dada, não sairei dela. A obra a ser feita agora é a de fazer soar esta última mensagem de misericórdia a um mundo caído. Uma nova vida está vindo do céu e tomando posse de todo o povo de Deus. Mas introduzir-se-ão divisões na igreja, desenvolver-se-ão dois partidos. O trigo e o joio crescerão juntos para a ceifa. A obra aprofundar-se-á mais e se tornará mais intensa para o fim do tempo. E todos quantos são coobreiros de Deus contenderão mais zelosamente pela fé
que uma vez foi dada aos santos. Não serão desviados da mensagem presente que já está iluminando a terra com sua glória. Ele, Deus, retirará seu Espírito Santo da Igreja e o dará a outros.